Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, hoje vamos para a nossa segunda aula de trigonometria, né? Lembrando que essa aula faz parte do segundo semestre. Eu, antes de tudo, gostaria de agradecer aos quase 100 inscritos, né? E a gente está aumentando cada dia mais as visualizações do canal. Muito obrigado, tá? Espero estar conseguindo te ajudar com o que tu está precisando. Então, vamos lá. Só lembrando aqui, ó, essas aulas são do segundo semestre do ano de 2020, desse ano que a gente está estudando, né? A gente está fazendo isso em função dos problemas que estão ocorrendo aí no mundo. Então, ó, a gente vai abordar esses assuntos. A gente está em trigonometria agora. Vamos começar lá então. Então, pessoal, na aula passada a gente estudou basicamente o que era trigonometria, né? Que é o estudo dos ângulos, das aberturas entre duas retas, né? Que a gente tem segmentos de retas consecutivos, que a gente viu lá no início, né? Nos primeiros dias das nossas aulas. Então, pessoal, o que acontece? Além disso, a gente também viu, né, a construção do seno, do cosseno e da tangente. Bom, para alguns valores que a gente precisava usar do seno, do cosseno ou da tangente, aqueles valores já eram dados, tá? São todos valores tabelados que vocês vão conseguir encontrar tranquilamente na internet e em bibliografias padrões de ensino médio. O que acontece? Existem três tipos de ângulos, são os ângulos notáveis, que eles não vai ser dados os valores deles para vocês. Vocês vão ter que saber eles de cor, tá bom? Vocês têm que ter essa noção. São esses três ângulos: o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60, tá bom? A gente pode construir eles de duas formas, tá? A gente constrói através da tabela, em que eu vou dar um macetezinho de uma musiquinha, tá? Eu vou cantar, né? É um funk, não esperem muito. Não estou editando os vídeos, então não vou botar o ritmo no fundo. Quando a gente voltar nas aulas, eu canto na aula daí também. Mas a gente tem essa musiquinha, mas também eu vou mostrar para vocês como deduzir todos esses valores, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar a fazer o nosso... a gente lembrar essa tabelinha, vamos assistir ela assim, ó. Ela é composta, ó, aqui em cima pelos ângulos do nosso interesse, certo? E aqui as nossas funções trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente. Então eu vou fazer aqui a musiquinha com vocês, né? E aí tenta pegar o ritmo, que é, né? A gente vai fazendo assim. E depois eu retorno aqui pra gente ver como é que é a tabela pronta. Mas a gente constrói ela assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz quadrada em qualquer um. Só que me diz aqui uma coisa, ó. Raiz de 1 é 1. Raiz de 1 é 1. Então a gente pode excluir isso daí. E aqui embaixo na linha da tangente a gente tem o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então eu vou cantar a musiquinha para vocês de novo. Seguinte, ó. 1, 2, 3, naná, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada em qualquer um. De novo. 1, 2, 3, haha, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada em qualquer um. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Tá bom? Né? Por amar meus alunos, me prestei a cantar a musiquinha, tá? Então, não esquece dessa tabela. Vocês podem lembrar dela, porque nunca vai ser dado os valores do seno de 30, 45, 60, nem o cosseno nem a tangente. E como que a gente trabalha com essa tabela? Por exemplo, se eu quiser saber o seno de 30 graus, eu venho nesta posição. Se eu quiser saber o cosseno de 60, não, cosseno de 60. Se eu quiser saber a tangente de 60, tangente de 60. Tá bom? Essa é uma das formas da gente lembrar dos valores desses três ângulos notáveis. Vou mostrar para vocês agora a forma de deduzir, né? Da gente encontrar
sem precisar cantar musiquinha, né? Lembrando que durante a prova pode cantar a musiquinha que não tem problema. Como é que a gente faz? A gente pega um triângulo equilátero e traça a altura dele. O que ele vai resultar nesse triângulo retângulo, certo? Com um ângulo de 60, como a gente aqui em cima era 60, a gente dividiu pela metade, aqui fica 30 graus, e aqui fica 90 graus. Então a soma dos três dá 180, está tudo correto. Como que é o valor? A gente sabe que esse lado todo aqui vale x, então se a gente dividiu pela metade, x sobre 2, como ele é equilátero, os três lados são iguais, então aqui é x, x e x. Então, o que falta dessas três grandezas? A gente sabe o valor da altura. Então a gente acha pelo nosso incrível teorema de Pitágoras, ou para os mais íntimos, tio Pete. Então a gente faz toda essa sequência de contas e encontra que a altura é x vezes raiz de 3 sobre 2, onde x é o valor do lado. Então a gente guarda esse valor porque a gente vai utilizar ele. Vamos olhar aqui, ó. Sem precisar da musiquinha, ó, seno de 30 graus. Eu tenho os 30 graus aqui, ó. O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. X sobre 2 dividido por x. A gente acha 1/2, que é igual ao que está lá na nossa tabela. Seno de 60. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A altura a gente viu que é este valor, dividido pela hipotenusa. Se a gente fizer a sequência de contas, a gente acha raiz de 3 sobre 2. O cosseno é a mesma coisa. A gente faz, ó, o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a altura é isso, hipotenusa, a gente acha esse valor. O que é o cosseno de 60? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente também acha este valor. E a tangente é exatamente a mesma coisa. A tangente de 30 é cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente acha estes valores aqui. E a tangente de 60 é cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí tu me pergunta, professor, beleza, nós tínhamos três valores de ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Aí tu só me mostrou como a gente deduz o de 30 e de 60. Verdade. Vou te mostrar agora como é que deduz o de 45 graus. Vamos lá. Para a gente fazer o de 45 graus, a gente não vai tomar um triângulo equilátero. A gente vai tomar um quadrado de lado x. Então, esse lado vale x, x, x e x. A gente vai traçar a diagonal deste quadrado. Como aqui tem 90 graus, quando a gente traça a diagonal, a gente divide em dois ângulos de mesmo tamanho. Metade de 90, 45 graus. Então, daqui a gente consegue encontrar esse triângulo. Quanto que é o valor da nossa diagonal? O nosso incrível Pitágoras, tio Pete, né, para os mais íntimos. Então, a gente faz as contas e encontra que o valor da diagonal é mais ou menos x raiz de 2. Como a gente está tratando de valores geométricos e tudo mais, vamos usar só o valor positivo, tá? Então, é diagonal igual a x raiz de 2. Então, vamos lá. Agora, a gente pode achar todos os valores para o ângulo de 45 graus. Então, o seno. O seno vai ser cateto oposto, aqui vale x, sobre a hipotenusa, que é a diagonal. Se a gente fizer os cortes, a gente acha esse valor aqui, racionaliza. Se tu não lembra como racionaliza, vai lá na minha aula de frações, que eu relembrei isso aqui com vocês. Então, multiplica em cima, raiz de 2, multiplica embaixo, 2. Se eu pegar o cosseno de 45, que vai ser o quê? Ó? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que dá a mesma coisa. E se a gente for pegar a tangente de 45, vai ser cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é x. Duas coisas iguais divididas dá 1. Então, com isso, a gente conseguiu achar todos os valores da tabela, né? Se caso tu não conseguir te lembrar da música ou da construção dela. Mas eu recomendo que, para construir, não é difícil, é só escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raiz quadrada em qualquer um. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Mas se tu não lembrar dessa música, da minha incrível voz cantando para vocês, recomendo que tu faça essas deduções, que não é muito complicado. Primeiro a gente faz para 30 e 60 com um triângulo equilátero, e depois para os 45 graus a gente usa um quadrado, tá bom?
Outra forma de definir também a tangente, né, vocês só precisariam decorar só as duas primeiras linhas daquela tabela, a linha do seno e a do cosseno, porque a tangente nada mais é do que seno dividido por cosseno. Então, tangente de 30 graus, mesma coisa que o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Daí vocês vão achar esses valores. Façam com os outros de 45 e 60, vocês vão ver. Vocês vão achar exatamente os mesmos valores. Bom, aqui eu vou passar com vocês alguns exercícios, eu vou resolver. Caso tu estiver copiando, só pausa o vídeo e vai olhando os 3 exercícios, tá bom? Vamos lá resolver os nossos exercícios então? Opa, já apareceu no último. Vamos para o primeiro. O primeiro exercício diz o seguinte, ó, pessoal. Um retângulo ABCD com 10 centímetros de comprimento foi dividido em duas partes por sua diagonal AC, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que o ângulo CAB, este ângulo aqui, ó, CAB, que a gente viu nas aulas de ângulos lá no início, lembra? É 30 graus, qual é o comprimento da sua diagonal? Então vamos lá. A gente tem este valor e a gente quer descobrir isso. E o ângulo é de 30, o que a gente pode usar? Seno, cosseno ou tangente. Como a gente está no início do estudo, vamos escrever aqui que é o seno. Ó. Opa, peraí que estamos com a ponteira da caneta errada. Me desculpem. Então, o que é o seno, pessoal? Seno é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, o que o cosseno é? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o que? Cateto oposto sobre a cateto adjacente. Aqui, em especial, a gente está analisando o ângulo de 30 graus. Este cara que está à frente dele é o seu cateto oposto. Quem está contrário é o cateto adjacente. E o valor que está na frente do ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa, que em especial aqui é a diagonal. Então a gente quer descobrir ela. O que vai ser? Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí a gente vai usar o cosseno. Então vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir nesse caso, né? A diagonal. Então vamos substituir. Quanto que é o cosseno de 30, lembra? É raiz de 3 sobre 2, igual a 10 dividido por D, certo? Então, vamos olhar de novo aqui, ó. Agora a gente pega e multiplica cruzado, que com isso a gente consegue descobrir o valor do D. Então, vai ser D raiz de 3 igual a 2 vezes 10. D raiz de 3 igual a 20. A gente não quer D raiz de 3, a gente quer D. Então, 20 dividido por raiz de 3. A gente não pode deixar essa raiz de 3 embaixo, então a gente racionaliza. Então, com isso, a gente tem esse valor que é 20 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Podemos deixar assim e não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Considere o triângulo ABC equilátero, cujo lado mede 10 centímetros. Qual é a medida de sua altura? Vamos de novo. Ó. Vamos desenhar um triângulo equilátero. O que quer dizer esse triângulo ser equilátero? Todos os seus lados têm o mesmo tamanho. Então, aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. Ele quer que a gente determine o valor da altura. Mas olha uma coisa. Se ele tem os 3 lados iguais, então todos os ângulos aqui têm o valor de 60 graus. Ó. Porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus em um triângulo. Certo? 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Só que quando a gente traça a altura, a gente divide esse ângulo em 2 ângulos de mesmo tamanho. 30 graus cada um. Então, se a gente quer descobrir a altura, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a definição do nosso seno de 60. Porque, ó, seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que nesse caso é a altura, sobre a hipotenusa, que é 10.
que a gente conseguiu encontrar este triângulo aqui, ó. 5, porque aqui foi dividido a metade, H e 10. E aqui tem 60 graus. E aqui em cima, 30 graus. Então, sendo de 60, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a H sobre 10. Se esse 10 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, H vai ser igual a 10 vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 5 raiz de 3. Certo? Vocês iriam ter encontrado a mesma resposta se tivesse usado o nosso 30 graus também. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Só que aqui a gente não usaria o seno, né? Porque a altura é o cateto adjacente. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 10. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a H sobre 10. E se a gente fizer a mesma sequência de contas, que é exatamente a mesma ali de cima, a gente acha que H é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Aqui eu não tinha botado a unidade. Tá bom? Vamos para o último exercício dessa aula agora. Que isso aqui é um exercício clássico, né? Ele quer que a gente encontre o ângulo de 30 graus. Tá bom? Mas olha aqui comigo uma coisa. Se eu pegar e prolongar aqui, ó, certo? Quanto que vai somar? Quanto que vai dar esse novo ângulo? Vamos até mudar de cor aqui, para a gente não se confundir. Quanto que tem que dar esse ângulo novo? Então, vai ser 180 menos 60, que é igual a 120. 120 mais 60, 180, certo? Só que lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, 120 mais 30 é igual a 150. E 150. Quanto que tem que valer esse ângulo aqui, ó? Se ali embaixo vale 150, se a soma, desculpem, se a soma desses dois ângulos aqui é 150, aqui tem que ser 30 graus. Concordam comigo? Então, a gente acabou tendo um triângulo desta forma assim, ó. Antes da gente começar a fazer qualquer conta, a gente tem que fazer essa análise. Ó, 120, 30 e 30. Isso aqui é a característica de um triângulo. Isso aqui é um triângulo isósceles. Certo? O que acontece no isósceles? Se eu tenho dois ângulos iguais, esses dois lados têm o mesmo valor. Então, se aqui vale 6, daqui do desenho, então este lado aqui vale 6. Então, agora eu consigo descobrir o valor do x. Por quê? Através deste triângulo que sobra ali, que é o do nosso interesse, que eu tenho aqui, ó, x, 6, e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, eu posso achar o x pelo quê? Cateto adjacente, então eu tenho que fazer cosseno de 60, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, x sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 é quanto? 1/2, igual a x sobre 6, certo? Então, daqui a gente tira que x é igual a 6 dividido por 2. Então, x é igual a 3. Tá bom? Então, com isso, a gente conseguiu concluir o nosso estudo dos ângulos notáveis. Caso tu não tenha entendido alguma coisa, por favor, volta ao vídeo, dá mais uma olhada. E se caso ainda não conseguiu, bota aqui nos comentários, me escreve ou me manda um e-mail. Vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Muito obrigado, tchau!